Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco hoje, na nossa noite. E para iniciar, a gente vai ouvir os nossos irmãos Cláudio e Ricardo cantando a nossa música do Padre Germano. Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto pra nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Sempre em nome de Jesus, Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, de ternura e de amor. Bom, mais uma vez boa noite. E é com muita alegria, né, que estamos novamente aqui no 5º encontro após o nosso retorno, depois de 2 anos e mais um pouquinho aí de pandemia, onde nós, de uma forma firme, amorosa e acolhedora, ficamos fazendo os nossos encontros pelo grupo do Aprendizes no WhatsApp, sem deixar de que nenhum dos nossos irmãos fossem atendidos nas suas solicitações, nos seus desejos, nos seus anseios, nos seus desafios, no apoio aos doentes, às perdas dos entes queridos. E é com muita alegria, né, que a gente vê a cada terça-feira, né, desde que a gente voltou, essa é a 5ª, como eu falei, de estar um pouquinho com mais pessoas aí, né? Então, é muito gratificante a gente ver e ver a disposição e ver a fé, a crença de cada um de nós, onde nós estamos aqui também representando nossas famílias, as pessoas que não podem vir, em pensamento, em oração, para que a gente possa levar essa energia boa aí para todo mundo. Eu vou ler uma página de abertura aqui do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografada pelo Francisco Cândido Xavier, através de Emmanuel. E eu vou abrir aqui qualquer página. E aí caiu no item 88, velar com Jesus. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Está em Mateus, capítulo 20, versículo 40. Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que em sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou seguidores tímidos e beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão
do divino enviado. É indispensável rememoremos o texto evangélico que considera que o mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhe foi cometida. Olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, a observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de 1 hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sobre o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador, mas ecoam-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro: então, nem por 1 hora pudeste velar comigo? E em verdade, se ainda não podemos permanecer com o Cristo em menos 1 hora, como pretendermos a divina união para a eternidade? Essa página, Velar com Jesus, aqui do Caminho, Verdade e Vida, fala, vem ao encontro até do que eu comecei a falar. Estamos aqui em um momento com Jesus, com a espiritualidade, para ouvir a palavra, para estudarmos um pouco mais a nossa querida doutrina, que nos traz consolo, que nos traz acolhimento e mostra também a importância da oração, da gente estar sempre com aquela máxima do orai e vigiai sempre, em todos os momentos, porque todos os momentos vão passar, os momentos alegres, os momentos tristes, os momentos felizes, os momentos angustiantes, e a gente sempre precisa estar com Jesus, porque Ele é o nosso mestre e guia. Ele esteve aqui e continua entre nós para nos ensinar, para trazer os ensinamentos de Deus, para que a gente possa estar sempre com Ele, porque Deus opera o homem pelo homem. Então é através de uma palavra amiga, de uma ajuda a um irmão, de um bom dia, de uma boa tarde, de uma oração no final do dia, da gente praticar empatia para com o nosso irmão, e a gente iniciando isso dentro da nossa casa, com os nossos familiares, respeitando, sempre na busca de não reclamar, porque quando a gente reclama, a gente clama algo novamente, e que na maioria das vezes não são coisas boas, e aí a gente não está com Jesus nesses momentos, Então eu acho que é isso que essa mensagem nos trouxe para a gente refletir, que a gente precisa estar com Jesus, porque Ele está conosco o tempo inteiro. A semana passada foi uma semana simbólica, da Páscoa, da provação de que a vida continua, e teve uma live do Trigueiro, se eu não me engano, no domingo ou no sábado, onde ele fala, que ele falou assim, não é presunção minha, mas antes de eu ser espírita eu era católico, e essa coisa da ressurreição me soava muito longe, mas depois que eu virei espírita e que eu comecei a estudar, não é pretensão minha, ele repetiu, realmente a vida continua e existe após o nosso desencarne, E foi isso que Jesus mostrou na sua retomada, depois que ele saiu de dentro lá da caverna. E o domingo nos trouxe a mensagem de renovação, de a gente tirar o homem velho de dentro da gente e colocar o homem novo. Procurar perceber que hábitos a gente precisa melhorar, porque estamos aqui nesse constante desafio da reforma íntima, da gente melhorar, estamos aqui para melhorar. Então vamos na nossa oração para que a gente possa dar a palavra ao nosso irmão Giovan, que vai fazer o estudo de hoje.
Senhor Deus, Pai de todo o universo, Jesus, nosso amigo querido de todas as horas, Germano, nosso mentor, tão querido da nossa casa, e toda a espiritualidade que nos cerca, que nos apoia, todos os nossos mentores e todos os guias espirituais que cuidam dessa casa, de todas as falanges de Eurice Bibarfanufo, de Dr. Bezerra. Graças a Deus, agradecemos por mais essa oportunidade, por mais esse dia que está terminando, por mais esse dia onde a gente pôde, cada um, fazer alguma coisa diferente, melhorar um pouquinho. Mesmo que o dia não tenha sido bom, mas com certeza a gente aprendeu alguma coisa com esse dia de hoje. E é isso que a gente precisa refletir sempre ao final do dia e praticar sempre a gratidão. Então somos gratos por estarmos aqui, pela nossa casa estar aberta, onde todos estamos em segurança, onde temos aqui acolhimento, onde temos essa palavra do Evangelho, para que a gente possa conhecer cada vez mais o que Jesus trouxe para a gente. Cada vez mais o que essa doutrina maravilhosa, principalmente através das obras de Kardec, nos deixa e nos traz. A fé raciocinada, o amor pelo próximo, a nós mesmos e a melhora no nosso dia a dia. E que hoje toda a espiritualidade, Deus nosso Pai, permita que o nosso irmão Jeovã possa fazer uso da palavra e nos traga mais esclarecimentos, que ele seja iluminado e como sempre é, na sua palavra, na sua ponderação, no estudo que ele nos traz para essa noite, que possa abrir a nossa mente e melhorar cada vez mais o nosso entendimento, para a gente poder perceber tudo de bom que a gente tem para fazer nesse planeta. Porque aqui a gente tem momentos de desafios, mas a gente tem momentos também de muita felicidade. É isso que a gente deve buscar, os momentos felizes. Então que assim seja, com a permissão da espiritualidade, de Deus nosso Pai, de Jesus nosso querido amigo. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje e que Deus abençoe Jeovã. E Jeovã está com a palavra. Boa noite, meus irmãos. Com gratidão a Deus, a gente está aqui novamente, né? E a gente poder estar aqui, porque em vários momentos da minha vida já tive aí como paciente. Então, quando a gente vem para casa como trabalhador, é uma bênção de Deus. Porque aí quando a gente chega aqui como paciente, a gente fala, puxa vida, meu Deus, como era bom ser trabalhador, poder estar em condições de trabalhar. E aí nós pensamos, o que nós vamos falar, qual a reflexão que nós vamos fazer nessa noite? Pensei, bom, o que eu espero, o que eu venho buscar na casa espírita, no centro espírita? E aí, dentro desse contexto, trazendo dentro do Evangelho, porque nos traz muitas respostas, nós temos lá no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. E dentro desse capítulo, ele traz as causas atuais das nossas aflições. E a maioria de nós, quando chega, pelo menos no primeiro momento na casa espírita, chega pela dor, né, pelo sofrimento. E aí a gente vai tentar refletir um pouco do que nos aflige, do que buscamos e talvez como que pode ser a solução, o que esperar dentro de uma casa de Deus, onde nós temos, como a nossa irmã falou, a nossa fé, mas a nossa fé raciocinada. Beleza. Bom, uma das coisas que muitas vezes nos traz na casa espírita é a busca da cura das nossas enfermidades. E eu coloquei aqui do corpo e da alma, porque nós não temos só um corpo. Nós temos um corpo espiritual que se chama perispírito. E muitas vezes a nossa enfermidade não é no corpo físico. A nossa enfermidade está no perispírito, no corpo espiritual. E aí não adianta eu tratar com a medicina da terra aquilo que é uma enfermidade da alma. Então sempre precisamos fazer o tratamento nas duas esferas. No campo material e tratar o espírito também, porque na maioria das vezes não sabemos de onde vem aquela enfermidade, se é apenas do corpo ou se ela é também da alma.
E aí uma coisa que a gente encontra uma certa explicação, e a doutrina espírita nos traz muito isso como prova da reencarnação, que é a situação de crianças que já nascem com deficiências. E aí, certa vez, eu trabalhava em escala de plantão e tinha um amigo meu, um companheiro trabalhava comigo e ele era pastor. Ele tinha uma igreja evangélica. Só que nós tínhamos uma conversa muito saudável. A gente conversava às vezes a noite toda, sempre de forma respeitosa e eu, curiosamente, tentando compreender como ele entendia determinadas coisas. E é uma das coisas que eu perguntei a ele exatamente isso. Se eles não acreditavam na reencarnação, como justificar uma criança que não fez nada ainda de mal para estar sofrendo consequências do seu mau comportamento, já nasceria com problema de saúde? E ele fala, isso aí é genética. Bom, ok. É genética. E Deus entra onde nessa história? Ó, se vira aí a gravidez, vocês vão se virando aí, se der tudo certo, ótimo, vem um filho feliz, saudável, se der errado, paciência. Deu errado lá na hora da genética. Será que Deus age assim? Aí nós estaríamos diante de um Deus que é injusto. Por que ele permitiu que o filho de um nascesse com saúde e o filho do outro já viesse ao mundo com problema de saúde? E a gente sabe que Deus não é injusto em momento nenhum, muito pelo contrário. E aí a gente entende que aquelas enfermidades de nascença, elas são consequências do espírito. Aquele perispírito que tinha a necessidade ou tinha uma deformidade, ele vai formatar o novo corpo que está se formando, porque ele precisa passar por aquele processo. Então, por exemplo, a gente vê o suicida que desencarnou porque tomou ácido, corroeu seu aparelho digestivo, aí nasce uma criança com deformidade no aparelho digestivo. Ou seja, era um perispírito deformado, porque ele deformou, não foi Deus que castigou e deformou ninguém, não. Ele, na sua anterior encarnação, por um momento de desequilíbrio, ingeriu alguma coisa que deformou o seu aparelho digestivo, e ele vai reencarnar suportando as consequências que ele causou. E aí nasce uma criança com problema no aparelho digestivo. Então, precisa tratar também da alma, porque muitas doenças, elas são provenientes da alma. E outras doenças, como está lá no capítulo 5, que fala as causas das aflições, a maioria delas não são trazidas no perispírito. A maioria delas nós causamos aqui, porque fazemos mau uso do alimento, fazemos mau uso do álcool, fazemos mau uso do cigarro, fazemos mau uso de tantas coisas, noite sem dormir, enfim, tantas coisas que nós desrespeitamos o limite do nosso corpo, que nós acabamos trazendo para nós uma enfermidade. E aí a gente vai culpar quem daquela enfermidade? Ah, Deus me deixou ficar doente. Não, Deus não deixou ficar doente. Você fez más escolhas e por conta daquilo que você abusou ou de que você fez mau uso, você adquiriu uma enfermidade. No sábado nós estávamos numa reunião aniversário de uma amiga nossa, e aí o pai desse nosso amigo, que era o dono da casa, é um senhorzinho, tinha dificuldade de falar e de locomover, ele teve derrame. E aí nós conversávamos com ele, com a esposa dele, ele tinha hipertensão e não tomava remédio. Teve um AVC, teve um derrame, e hoje ele tem sequelas da doença que ele foi inconsequente. Então ele não pode dizer, Deus, revoltar com Deus, porque Deus me permitiu estar passando por isso. Não foi Deus. Deus permitiu que a ciência criasse o remédio. E ele poderia ter um remédio, hoje até gratuito, remédio para hipertensão, a gente consegue de graça, mas ele foi responsável com o corpo dele, com a enfermidade que ele sabia que tinha. Então hoje ele está suportando. E aí a gente pergunta, mas e a mulher dele, coitada? Que cuida dele com toda a abnegação, com todo o amor? Mas aí o dela provavelmente é algum resgate. Ela não está ali naquela família à toa. Então,
muitas vezes chegamos aqui na casa de Deus doentes do corpo, e eu costumo dizer, somos muito mais enfermos da alma do que do corpo. Porque olhando assim, estou sadio, estou me sentindo bem, mas a minha alma está cheia de problema, porque eu tenho vários débitos do passado, várias coisas que eu tenho que resgatar e que a gente vai resgatando ao longo da nossa caminhada. Então a gente precisa vir na casa espírita, cuidar do nosso corpo e da nossa alma, mas cuidar também da parte física. A gente vem cuidar da parte espiritual, mas não podemos deixar de lado as nossas responsabilidades, porque aqui a gente está, todos nós estamos recebendo o tratamento que a gente precisa. Muitos, estou com o corpo sadio, mas está desequilibrado emocionalmente, está doente. A espiritualidade está tratando, a gente não enxerga com os olhos da carne, mas tem uma equipe que a gente não tem noção de quantos irmãos desencarnados estão aqui trabalhando em cada um de nós, com todo amor e carinho e dedicação. Então nós vamos, sim, ser tratados, mas nós temos que ter a responsabilidade de fazer a nossa parte. Cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é uma bênção, é uma ferramenta que Deus nos emprestou para que a gente evoluísse enquanto espírito. Então nós temos responsabilidade com o nosso corpo, é um templo sagrado que Deus nos emprestou. Por quanto tempo? Não sabemos. Por isso que a gente tem que aproveitar ao máximo as oportunidades que Deus nos oferece. E as oportunidades não é só de gozar os prazeres da vida, eles são importantes, eles fazem parte, são ótimos, devemos aproveitar, sim, mas devemos aproveitar as oportunidades de crescimento quanto espírito. O acolhimento, uma palavra amiga, um ombro amigo, uma palavra de incentivo, um estímulo, isso é de graça e todos nós temos a capacidade de fazer. Beleza. Solução de problemas e conflitos familiares. É outra coisa que muitas vezes nos leva, minha família é problemática. Eu tenho problema com meu pai, tenho problema com a minha mãe, eu tenho problema com o marido, tenho problema com a mulher, tenho problema com o filho. Bom, uma coisa que a gente aprende na doutrina espírita é que o nosso primeiro compromisso quando reencarnamos é no nosso núcleo familiar. Por isso é que não adianta eu sair pelo mundo, o Giovanni é um cara mais fraterno, não é o meu caso não, é só um exemplo. O cara mais fraterno que tem, mas aí não cuida dos seus dentro de casa, está cuidando dos outros na rua e os seus dentro de casa estão precisando de um carinho, estão precisando de atenção, estão precisando de um ombro amigo, estão precisando de um acolhimento e eu estou pelo mundo fazendo a caridade. É importante? É importante, mas eu tenho que olhar, meu compromisso primeiro que Deus me coloca é na família. E aí, muitas vezes, temos famílias que são espíritos que têm afinidade, têm compromissos, mas se dão bem. E tem famílias que Deus coloca na reencarnação juntos de novo porque eles têm coisas para resolver. Eles têm que reparar as coisas que ficaram para trás. E aí a gente se lembra de uma palavra de Jesus que ele fala assim, antes de colocar a doação lá no gasofilácio, que é o lugar de doação, um termo esquisito, né? Vai, reconcilia-te com o teu adversário enquanto está encaminhada com ele, para que você não seja entregue ao juiz e de lá só sairá quando pagar o último centavo. O que Jesus quis falar? A gente às vezes alimenta desavenças e mágoas e conflitos, às vezes por bobagem. E às vezes a gente cria inimizades que são fáceis de resolver se nós tivermos um pouco de humildade. Para ir lá e falar assim, olha, estamos com uma diferença, tivemos um problema, vamos deixar isso para lá. A gente tem muito mais coisa boa a dividir do que as indiferenças, as nossas diferenças. Então, às vezes é fácil, só que a gente tem orgulho. Não, mas eu estou certo. Mas já que eu já tenho um pouquinho mais de esclarecimento, o que custa ir lá se reconciliar, ainda sabendo que o outro está errado? E uma coisa que eu tenho tentado muito, não é fácil,
mas tenho buscado exercitar nesses momentos, é a compreensão de que esperamos virtude das pessoas que às vezes ainda não têm. Ah, foi uma tremenda ingratidão, fiz tanta coisa por ele ou por ela, quando eu precisei me virou as costas. É ingratidão. Mas aquela pessoa, com certeza, ainda não tem a virtude de olhar para o outro com empatia, de olhar para o outro com o olhar de que, se ele está precisando de acolhimento, vamos acolher, independente de eu ter dívida, digamos assim, de gratidão. Ah, mas eu podia ter acolhido, podia ter feito isso, feito aquilo, não fiz, já fiz tanto por ele. Não tem essa virtude ainda. Não dá para a gente cobrar a virtude de quem ainda não adquiriu essa virtude. Com certeza tem muitas outras virtudes dessa pessoa, mas essa não tem ainda. A empatia, a gratidão, que são virtudes e que às vezes a pessoa ainda não adquiriu. Então é muito melhor eu trabalhar isso no meu coração do que eu alimentar aquele ressentimento que vai fazer mal a mim mesmo. E aí a gente vê, aí pelos estudos, que a gente vê muitas pessoas têm úlcera, têm gastrite, têm não sei o que lá, porque são consequências dos ressentimentos que a gente alimenta e eles desenvolvem problema no nosso aparelho digestivo ou no nosso corpo. Então, às vezes é difícil, mas muitas vezes, e eu garanto a vocês que muitas vezes mesmo, a gente pode resolver, pode solucionar o conflito. Eu costumo, já contei isso aqui algumas vezes, mas eu vou aproveitar esse gancho e vou dar um exemplo. Teve uma época da minha vida, eu trabalhava o dia inteiro num carro, a gente ficava andando para lá e para cá, era eu e mais dois colegas, e tinha um que era teimoso pra caramba. Ah, esse azul aqui é bonito, né? Não, isso aí é verde. Não, isso é azul. Não, isso é verde. Não é azul. A gente ficava discutindo, passava o dia discutindo. Por bobagem. Aí um dia esse outro colega que não se metia nas nossas bobagens, virou para mim e falou assim, pô, Giovão, olha só, a equipe era nós dois, eu convidei ele para trabalhar com a gente. Você quer que eu tire ele da nossa equipe? Falei, não precisa não, vamos fazer o seguinte... Não vou mais discutir com ele, não. É verde, olha, é um verde bonito, hein? Muito bom gosto aquele verde. Nunca mais discutir com ele, mas quando dois brigam, os dois estão errados. Ah, ele é teimoso, eu também sou teimoso. Então, a gente passava o dia lá, volta e meia, estava se arranhando por bobagem. Falei, bom, não vou mais discutir, tá certo, ele não vai me convencer, eu não vou convencer ele. Então, deixa ele com a opinião dele, eu fico calado. Pronto. Não tivemos nunca mais problema. Então, muitas vezes, a gente tem que aprender a conviver com as diferenças. Se eu não consigo modificar a pessoa, não tem problema não. Deus vai modificar ela pelo amor ou pela dor. Então, aquelas virtudes que a gente não adquiriu ainda, ou a gente vai adquirir pelo nosso esforço próprio, ou a gente vai adquirir pela dor e pelo sofrimento. Então a gente não precisa querer mudar as pessoas. Vamos tentar fazer a nossa parte. Não dá. Está havendo conflito? Deixa cada um fazer a sua vida, levar a sua vida da forma que acha que é o certo. Porque às vezes as pessoas estão fazendo errado, mas acham no seu convencimento, pelo momento que vive, pela forma como enxerga o mundo, acha que aquilo ali está certo. Ah, mas eu acho que está errado. Tá bom, você vive do seu jeito que você acha que ele está errado e deixa ele viver a vida dele. Nós somos individualidades. No momento que a gente começa a se comportar respeitando as diferenças, os conflitos diminuem. Então, muitas vezes, aqueles conflitos na família, eles podem ser diminuídos. Ou, muitas vezes, até deixar de acontecer. Quando a gente consegue compreender as limitações das pessoas que Deus colocou naquele lar conosco, não adianta, a gente vai conviver com eles, porque é a nossa condição de evolução, não estamos ali por um acaso. Então a gente tem que conseguir, quando a gente começar a enxergar que as famílias problemáticas foram colocadas ali e nós nos inserimos naquele contexto, porque nós precisamos resgatar as nossas diferenças, a gente começa a buscar outros comportamentos de modo a tornar menos conflituosa aquela relação.
E dentro da família é muito pior. Porque o amigo, o vizinho ou alguém lá, você se afasta. Mas e como é que se afasta de quem mora na sua casa, ou dentro da mesma casa? Então, esses conflitos, a gente tem que buscar começar por nós. E quando a gente, ao invés de falar, a gente se comporta de forma melhor, o exemplo, ele arrasta multidões. A palavra não, porque eu posso chegar aqui, falar e me comportar completamente diferente. É um péssimo exemplo, olha lá, o cara fala ali, porque falar é fácil falar, vivenciar é muito mais difícil. Então, quando a gente começar a se comportar de modo a respeitar as diferenças, aquele que ainda se comporta de forma inadequada vai começar a respeitar a gente, vai começar a ver, bom, alguma coisa mudou, vivíamos em conflito. Hoje aquela pessoa já não entra em rota de colisão comigo, deve estar servindo para alguma coisa lá, tal da casa espírita, né? E aí as coisas aos poucos vão se melhorando. Então a gente não pode mudar o outro, mas podemos mudar a nós e podemos evitar os conflitos. Ah, mas é agressivo. Tá, ah, mas ele fica agressivo se eu fizer isso. Ótimo, não faço mais. Pronto. Se isso desperta ira, certo ou errado, desperta ira, não vou mais despertar aquela ira. Ah, mas eu vou me modificar? Um dia ele vai se modificar, pelo amor ou pela dor. Um dia vai se modificar. Então, os conflitos, muitas vezes, é o ditado antigo, quando um não quer, dois não brigam. É mais ou menos por aí. Só que a gente é teimoso, e aí a gente é vaidoso, a gente é orgulhoso, a gente acha que está certo, quer levantar nossa bandeira, eu estou certo, tem que aceitar o que eu estou certo. Para o outro também ele está certo, e é por isso que a relação acaba ficando uma relação de conflito dentro de um ambiente do lar. E aí, falando do ambiente do lar... E para não discutir é só botar água na boca, né? Botar água na boca, né? O Chico já ensinava. Para não falar besteira, bota água na boca, porque as palavras, elas não voltam mais. Uma vez ofendida a pessoa, aquela mágoa vai ficar marcada no coração, quiçá para outra existência e voltar novamente. E aí tem uma passagem lá, uma história interessante, que eu gosto sempre de falar, e aí já que estão falando do lar, né, o ambiente do lar, tem uma história que fala que tinha um sujeito que era extremamente rabugento e reclamava de tudo. Eu já contei isso aqui algumas vezes, mas é uma história tão importante que se a gente refletir, vê que ela tem um valor muito grande. E ele vivia reclamando da casa dele, ele vivia reclamando da família dele. E aí um dia, era uma cidade pequena, chegou um padre novo lá na cidade, e esse padre tinha a fama de ser uma pessoa que era muito acolhedora e que dava bons conselhos e que tinha ajudado muitas pessoas com seus conselhos. E aí o sujeito foi lá conversar com o padre. Padre, minha vida é um inferno, tudo na minha vida é ruim, começando pela minha casa é um inferno, minha casa não tem conforto, minha casa é isso. Tá bom, você quer resolver isso? Quero. De verdade? De verdade. Então nós vamos combinar o seguinte, eu vou te dar as sugestões e você vai cumprir. Tá bom, padre? Para melhorar eu vou cumprir. Você tem um boi em casa lá, não tem? Tem. Tu vai botar o boi dentro de casa, mas o boi dentro de casa, o boi não é isso que você quer? Bota o boi dentro de casa. A casa dele já era pequena e já não gostava, imagina com um boi lá dentro. Passada uma semana ele foi procurar o padre. Padre, pelo amor de Deus, minha vida está um inferno com aquele boi lá dentro. Não era o combinado? Era o combinado. Então tu vai botar o bode também, mas mais um bode. Vai botar o bode também. Não é você não quer melhorar? Quero melhorar. Então bota o bode também. Na segunda semana, o cara foi lá, padre, pelo amor de Deus, padre, eu não aguento mais. O boi e o bode lá dentro com o inferno. Então agora tu vai fazer o seguinte, tu vai tirar o boi, vai tirar o bode, vai limpar a sua casa e depois você vai me dizer o que aconteceu. Aí assim ele fez, chegou lá na casa dele, tirou o boi e o bode, limpou, ajeitou a casa, foi procurar o padre. Nossa, padre, minha casa é uma bênção. Como minha casa tem espaço, como minha casa é maravilhosa. Então, às vezes, a gente reclama
E a gente não olha para trás, para aquele que tem menos. A gente só olha para aquele que tem a mansão, tem piscina, a casa de cinema, né, ou dos famosos, mas a gente não olha para aquele que está ali na rua e que perdeu a casa, por exemplo, na pandemia. Perdeu o emprego, não conseguiu pagar o aluguel e está morando na rua. Ah, mas isso eu não quero olhar. Pois é, então olha para a sua casa, ainda que seja alugada, mas você tem uma casa. Ah, minha casa é muito humilde, é um barraquinho, mas te protege do sol e da chuva. Então olha para aquele que está na rua e que queria estar na sua casa, sabe por quê? Porque ele não teve condições nem de trabalho e nem de pagar o aluguel, foi morar na rua. Muitas famílias hoje, por causa dessa pandemia, estão morando na rua, porque perderam a casa, não tem como sustentar, não tem como pagar um aluguel. Oferece um barraquinho, vão dar graças a Deus, felizes da vida, porque saíram da rua para o barraquinho. Então aquele que tem um barraquinho tem que dar graças a Deus, porque ali tem proteção do sol e tem proteção da chuva. Ah, da goteira, com certa goteira, não chove todo dia, mas é um abrigo. Então, gente, a gente tem que começar a enxergar as coisas boas que Deus nos proporciona, ao invés de olhar só para aquilo que é ruim. Beleza. Problema financeiro. É claro que problema financeiro é uma coisa muito ruim, porque sem dinheiro a gente não come, sem dinheiro a gente não vive. Mas a gente também, tivemos agora na pandemia uma grande lição. Muitas pessoas ganharam muito dinheiro, porque se reinventaram, porque se viram desempregados. E agora, faço o quê? Vou passar fome? Vou morar na rua? Vou ser mendigo? Não, vou me reinventar. E cada um usou o seu talento, e muitos usaram o seu talento. Ah, eu tenho talento para isso, eu tenho talento para aquilo. Arregaçou a manga e foi à luta. E está feliz da vida, não pela enfermidade, que trouxe muita coisa ruim, né, em matéria de doença, mas está feliz porque naquele momento difícil trouxe para ele oportunidade e que hoje está melhor do que estava antes de vir essa crise. Então, a gente tem com um pouco de esclarecimento que nós já temos, a gente sabe também que muitas vezes aquele irmão que cata comida no lixão foi um milionário do passado, meus irmãos. Fez um mau uso da fortuna, do dinheiro que teve, olhou só para o seu umbigo. E hoje está passando por muitas privações. Então, as privações que nós passamos, inclusive a de desemprego, a de falta de dinheiro, a de pouco dinheiro, são compromissos que a gente tem que passar. Então Deus não desampara a gente nunca. A gente tem que ter isso na nossa cabeça. Problema financeiro é muito ruim, porque tira muitas vezes o que tem de comer em casa. Mas aí a gente busca ajuda. Vamos buscar ajuda na casa espírita, quando pode, em outros irmãos que têm condições de nos ajudar, e com isso a gente vai superando esse momento muito difícil, que é muito complicado, mas a gente não pode se revoltar e nem a gente pode dizer que Deus virou as costas para a gente, porque tudo que passamos aqui, todas as dificuldades, elas têm uma razão de ser, elas são ferramentas de aprendizado muitas vezes dolorosa. Que eu estou com saúde, mas não tenho leite para o meu filho. Estou com saúde, mas não tenho um arroz para fazer, um macarrão, um alimento, um ovo para fritar. E isso dói, isso desespera as pessoas, mas aí a gente tem que lembrar que Deus não nos abandonou, não. Nós estamos com o amparo de Deus. Vamos buscar, se eu não consigo ainda o trabalho que vai trazer o sustento da minha família e do meu lar, vamos buscar as pessoas que podem me ajudar e que têm um coração generoso. E a gente sempre, dentro da limitação da nossa casa, quando alguém bate na nossa porta, e assim, eu não falo só da doutrina espírita, a gente vê igrejas católicas, igrejas evangélicas e outros voluntários que não têm nem religião, não professam religião nenhuma, se reunindo para levar alimento a quem está na rua, para levar alimento para quem está precisando. Então, é fé e oração.
e resignação. Se eu estou passando por isso, é porque eu preciso aprender ou tirar o proveito, tirar uma lição daquilo ali. Eu costumo dizer, não é porque eu estou passando por isso, mas para quê? Eu talvez não vá ter a resposta agora, com as limitações do corpo físico, mas com certeza, quando a gente desencarnar, fala, caramba, passei por isso, mas olha o que eu fiz para voltar aqui e passar por isso. É por isso que eu costumo falar, e é verdade, se vocês me virem na lotérica, é para pagar alguma conta que venceu e não dá para pagar no aplicativo. A Mega Sena da virada, 350 milhões. Não joguei não, meus irmãos. Sabe por quê? A riqueza, ela traz responsabilidade muito grande. E eu não sei se eu estou preparado para ser rico. Então deixa eu com as minhas limitações, porque já sou ruim demais, já tenho dificuldade de vencer muitas limitações. Porque muito será cobrado de quem muito recebeu. E a gente às vezes acha que o rico não tem problema. A única coisa que o rico não tem problema é de dinheiro, porque ele é rico. Mas será que ele confia nas pessoas que estão junto dele? Aí ele pode andar na rua tranquilamente? Não, porque ele pode ser sequestrado, o filho pode ser sequestrado, a mulher, o marido pode ser sequestrado, vive enclausurado. Aí as pessoas estão me roubando, aí é uma agonia. Então, eles não têm o problema material porque eles têm dinheiro sobrando. Mas eles têm vários problemas. São famílias desunidas, são famílias que só pensam em ganhar dinheiro. E aí muitos são filhos órfãos de pais vivos, que vivem escravos do dinheiro, de multiplicar. Seus filhos crescem criados pela babá. E tem muito mais amor pela babá, porque ela é a mãe e é o pai, do que pelos pais que estavam preocupados em buscar a riqueza que já tem. Mas não, temos que multiplicar. E o dia que desencarna, olha para trás e fala, meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? Não vi meu filho crescer, não acompanhei a juventude do meu filho, não criei laço de amor com meu filho. Busquei uma coisa que eu não posso mais levar, ficou para lá. Então, meus irmãos, eu não jogo, não critico ninguém não. Se estiverem jogando Mega Sena da virada, 350 milhões, torço que vocês ganhem. Eu não me aventuro, porque é uma responsabilidade muito grande. Então, eu não sei se eu estou preparado para isso. Beleza, aí a gente tem outro problema, né? Problema espiritual, né? Geralmente, né, obsessão, estou sendo perseguido por espírito, estou sofrendo ataque de espírito e muitas vezes a gente sabe que até acontece. Só que o Divaldo falou uma vez uma coisa e eu guardei bastante, serviu muito de lição. Uma senhora perguntou para ele ao final de um estudo, como que eu faço para me livrar dos obsessores ou do obsessor? Como eu faço para afastar o obsessor de mim? E aí ele perguntou a ela, por que você não se afasta dele? Porque veja bem, meus irmãos, os espíritos em desequilíbrio, eles estão junto de nós porque eles têm afinidade. É a mesma coisa, eu gosto de jogar futebol. Se um dia eu desencarnar e ficar vagando por aí, eu não vou buscar quem gosta de sinuca, que eu não sei jogar sinuca, até admiro, mas não vou me ver perto de alguém que joga sinuca, porque eu não sei jogar sinuca, não tenho habilidade e não tenho afinidade. Mas se eu estiver vagando, vocês vão ver lá quem joga futebol, porque eu adoro futebol. Tempo que eu fiquei operado, que eu recém-operado, que eu não podia jogar futebol, eu sonhava jogando futebol. Achei até que eu não ia jogar mais, mas sonhava. Então, o espírito, ele se aproxima da gente por afinidade. Tirando, a gente sabe, é um tema bem extenso, né? Tem compromissos que às vezes são do passado, mas eles são a minoria. A maioria dos processos obsessivos, nós sofremos porque nós abrimos as portas para esses irmãos, que encontram ali o canal que eles precisam. Então, eu sou um cara que gosta de arrumar confusão, fazer intriga. Ótimo, achei um cara ótimo. O espírito que quer, que gosta de viver fazendo confusão e se diverte com aquela perturbação nos ambientes, achou a pessoa ideal. É só botar uma pitadinha na cabeça dele que ele faz a bobagem que ele está querendo. Então,
na maioria das vezes, nós é que nos comportamos e trazemos para junto de nós aqueles irmãos em desequilíbrio. E o pior, fechamos as portas ou viramos as costas para aquela legião de espíritos bons que estão do nosso lado nos protegendo. Porque a espiritualidade superior não viola o nosso livre-arbítrio. Ah, eu gosto de fazer maldade, eu gosto das coisas assim, eu gosto de fazer coisa errada. Eles vão estar ali tentando me intuir para eu refletir e não cometer aqueles erros. Mas eles não vão me mudar o meu pensamento. Eles vão me intuir, eles vão estar do meu lado, eles vão orar para que eu decida não me comportar ou não pensar mais aquelas coisas. Mas os desequilibrados não, eles vão estar ali do lado. E aí, eles não vão, a espiritualidade protetora não vai impedir, porque eu estou convidando, nós somos fonte de energia. Então, no momento em que eu desejo mal, no momento em que eu me comporto mal, que eu penso mal, eu estou convidando para junto de mim espíritos em desequilíbrio, porque isso é uma falta de virtude. E a gente desencarna do jeito que nós somos, com as nossas virtudes e com os nossos defeitos. Então, meus irmãos, uma das coisas que a gente precisa criar o hábito, e aí cria uma proteção para nós e para o nosso lar, é o Evangelho do Lar. Uma vez na semana, pelo menos, num horário definido, abre o Evangelho, abre um livro, abre uma mensagem, lê a mensagem, fala em voz alta, conversa com Deus, mas lá em casa ninguém faz sozinho. Nesse momento, a gente está criando um vínculo com a espiritualidade superior e que vai estar conosco sempre ali no nosso lar. A gente está convidando para junto de nós espíritos que têm equilíbrio, espíritos que vão nos ajudar a suportar as dificuldades que a gente tem no dia a dia. Vão estar ali do nosso lado. Então, isso começa a nos ajudar. Estou com um problema de equilíbrio, pare e faça uma oração. Peça lá, no nervoso não consigo orar, meu Deus, me ajuda. Eu estou desequilibrado, eu estou precisando de ajuda. Vocês podem ter certeza, vocês vão ser envolvidos por uma falange de espíritos bons que vão te trazer um pouco de paz, você vai respirar. Caramba, realmente, pensa e não faz ou não age naquilo que seria errado, não fala o que seria inadequado naquele momento. Então, é a gente orar, como a nossa irmã falou, orar e vigiar. Se eu estou num momento que não estou me sentindo, estou desequilibrado, estou num momento que estou com raiva, estou num momento que estou insatisfeito, estou com mágoa, para e peça a Deus que ajude a se reequilibrar, que ajude a gente a vencer aquele momento de dificuldade de nós mesmos. E com certeza a gente vai sentir uma paz de espírito. Eu me lembro, já estamos acabando, eu me lembro, tem uma época da minha vida que eu trabalhava 24 horas no plantão e saía de lá, ia rodar mais 10, 12 horas no táxi. Ótimo táxi, era um Corcel 2, velho. Ah, mas Corcel 2 já foi novo, velho. Só que esse Corcel 2 já era velho, já tinha Santana, já tinha Vectra, já tinha Ômega, que era um carro de luxo, com direção hidráulica, com vidro elétrico, com airbag. Um Corcel 2. E aí, para melhorar, não tinha ar-condicionado e foi na época que o César Maia fez obra na cidade toda, o Rio Cidade. Você saía daqui, pegava em Garrafão em Cascadura, pegava em Madureira, pegava no Mé, pegava na Tijuca, pegava no centro, todo lugar que você ia tinha um trânsito. E às vezes chegava uma hora e dava assim um desânimo, gente, um cansaço, vontade de sumir. Eu tinha minha aguinha fluidificada que eu levava, bebia minha água, vinha uma voz, está reclamando de quê? Tu tem 2 empregos? Tem gente que está aí que queria ter metade. Reclama não. Gente, de coração, me dava um ânimo, me dava uma fortaleza. Eu chegava em casa, parecia que eu tinha acordado agora. Cansado, mas sabe que com leveza no espírito? Então a espiritualidade estava ali, mas quando vinha o mau pensamento, não vai não, meu amigo. Tomava minha aguinha fluidificada. Está reclamando de quê? Pobre coitado? Tu não é não, tu é um favorecido. Tu tem 2 empregos. E quem não tem nenhum, que está passando fome, está passando dificuldade.
Aquilo vinha na minha cabeça e me dava uma paz. Oh, meu Deus. Obrigado, desculpa, Senhor. E assim eu cumpri a minha missão, virei essa página e sou muito grato à espiritualidade. Então, para a gente fechar, né, meus irmãos? Afinal, o que a gente vai esperar do centro, né? O centro é uma casa de acolhimento, né? É uma casa em que a gente recebe a orientação e o tratamento do nosso corpo, da nossa alma. É uma escola onde nós aprendemos o ensinamento de Jesus, onde nós aprendemos as leis de Deus e é onde nós somos tratados do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Então, meus irmãos, aqui é o nosso porto seguro. Aqui a gente pode ter certeza, somos tratados, somos acolhidos e recebemos tudo aquilo que precisamos. Nem sempre aquilo que nós queríamos, porque nós não conhecemos de verdade as nossas necessidades quanto o Espírito Eterno, mas com certeza recebemos tudo aquilo que precisávamos. Então, meus irmãos, muito obrigado a Deus nosso Pai, muito obrigado a oportunidade de estar aqui e a oportunidade de mais um dia aqui na Terra, entre os encarnados, que a gente não quer voltar, mas um dia a gente sabe que vamos voltar à pátria espiritual. Obrigado, meus irmãos. Bom, meus irmãos, as palavras do Giovan vieram ao encontro da página de abertura, né? Da gente passar momentos com Jesus. E aqui a gente passa momentos com Jesus, que é através do acolhimento, do apoio ao próximo, da ajuda. Então vamos passar agora para a segunda parte do nosso trabalho, que é o passe, que a nossa irmã Rosa vai dirigir agora essa segunda parte do passe.